tudo bem? Estamos dando início a mais uma videoaula de teoria musical com ênfase em prática instrumental. A aula de hoje ela refere-se à armadura de clave com bemóis. Na aula anterior foi a armadura de clave com sustenidos, né? E o início é a mesma coisa para ambas. A armadura de clave é o conjunto de sustenidos e bemóis que se coloca logo após a clave e antes da fórmula de compasso, tá? A quantidade de sustenidos ou a quantidade de bemóis são eles que determinam a tonalidade dessa música, tá? E aí o que acontece? Os bemóis, tem muitas pessoas que morrem de medo de bemol. Exatamente, porque é um pouquinho mais difícil em relação à armadura de clave com sustenidos, tá? Os bemóis, eles são colocados na armadura de clave de quinta em quinta descendo, tá? É o contrário de sustenido. De quinta em quinta descendo, sendo que o primeiro bemol fica no si, tá? Então seria si é o primeiro bemol, né? Então lá, si, lá, sol, fá, mi. Tá? Lembrando que eu não salto nenhuma nota, eu conto a partir da nota que eu falei, tá? Então, ó, se eu falei que si bemol, a primeira nota que tem bemol é o si, então eu conto a partir do si. Então é si, lá, sol, fá, mi. Beleza, achei o segundo bemol. O terceiro, mi, ré, dó, si, lá. Lá, sol, fá, mi, ré. Ré, dó, si, lá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó. Dó, si, lá, sol, fá. Fá, mi, ré, dó, si. Opa, voltou para o si. A mesma coisa dos sustenidos, tá? Então acabou aqui com 7 bemóis. Então o que acontece? Eu preciso saber a ordem dos bemóis? É lógico que eu preciso saber. Por quê? Por exemplo, eu vejo lá 4 bemóis. Eu preciso saber em quais são as notas que tem bemol. Tá? Então, 4 bemóis seria si, mi, lá e ré. Então, eu teria até a nota ré bemol. Tá? Si, mi, lá e ré. Lembrando que as posições para poder tirar essas notas é o contrário do sustenido. Por exemplo, se eu tenho lá sol sustenido, que nota meio tom acima que eu tenho acima de sol sustenido? Eu teria a nota lá. Então, lá, meio tom abaixo, seria sol sustenido. Ah, professor, mas aí confundiu minha cabeça, porque é o seguinte, o sustenido, ele eleva a entoação da nota um semitom, quer dizer, ele sobe a nota meio tom, um semitom ou meio tom. O bemol, ele abaixa a entoação da nota um semitom ou meio tom. Então, o que acontece? Eu estou aqui, nota sol e a nota sol. Se eu colocar sustenido na nota sol, ela vai elevar meio tom, correto? Beleza, voltei para o sol. Se eu for abaixar essa nota meio tom, ela vai ficar meio tom de distância na nota natural. Tá, beleza. Agora, por exemplo, aqui é meio e aqui é 1. Então, da nota lá para a nota sol, eu tenho um tom. O meio está aqui e aqui eu tenho um tom. Então, o que acontece? Se eu colocar lá bemol, ele vai vir para cá, correto? Sol sustenido. E se eu colocar o sol aqui natural sustenido, opa, ele encontrou com lá bemol. Então, isso aqui, ó, são notas que a gente chama de notas enarmônicas, tá? São notas que têm nomes diferentes e sons iguais, tá? Isso aí a gente vê muito. Às vezes a gente não sabe falar o nome, tá? Que é notas enarmônicas, enarmonia de notas, mas a gente sabe, acaba tendo que saber executar essas notas, tá? Muitas vezes as pessoas viram e falam assim, mas por que não escreveu de uma vez sol sustenido em vez de escrever lá bemol? Porque às vezes a armadura de clave está lá e com bemol. Então eu não posso simplesmente pegar e tacar um sustenido porque vai ficar mais fácil. Não, eu uso de acordo com o que está na armadura de clave, tá ok? Então vamos lá. Eu disse que os bemóis são colocados na armadura de clave de quinta em quinta descendo, sendo que o primeiro bemol fica no si. Até aí está tudo tranquilo. Tá, então vamos lá. Professor, e como que eu faço para encontrar a armadura de clave? Por exemplo, eu tenho lá 2 bemóis. Eu sei que o primeiro fica no si. Vamos lá relembrar como que eu faço para me achar o segundo bemol. Si, lá, sol, fá, mi. Opa, encontrei. Então eu tenho si e mi bemol. O último bemol ficou no mi. Tá, então beleza. E aí, professor, como que eu sei qual é o nome desse tom? Qual o nome dessa armadura? Si e mi, beleza? Eu tenho 2 bemóis.
toda armadura de clave, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. Toda armadura de clave com bemol, o nome da armadura é sempre o penúltimo bemol. Repete, professor. Toda armadura de clave com bemol, o nome da armadura é sempre o penúltimo bemol. Se eu tenho si e mi, o último bemol é o mi. Beleza, o último é o mi. Si, mi. Quem que é o penúltimo? O si. Então o nome dessa armadura com dois bemóis é si bemol maior. Si bemol maior tem dois bemóis. Tá, me dá um outro exemplo, professor. Suponhamos 4 bemóis. Si, mi, lá e ré. Professor, mas como você achou o lá e o ré? Eu contei 5. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Achei até o ré, 4 bemóis. Si, mi, lá e ré. Qual que é o penúltimo bemol? Lá. Então, o nome da armadura que tem 4 bemóis é lá bemol maior. Bem mais tranquilo do que até o sustenido, né? Para encontrar o nome da armadura. As escalas com bemóis, elas são um pouquinho mais complexas em relação às escalas com sustenidos. Justamente por quê? Porque eu tenho sempre que olhar a nota anterior. Tá? Por exemplo, se eu tenho 2 bemóis na armadura, si e mi, na hora que eu estiver fazendo a escala com bemol, né, vou começar com a nota si. Si bemol, de cara, eu já entro com si bemol. Si, dó, ré, na hora que eu for fazer o mi, eu tenho que fazer o mi bemol, que é ré sustenido. Acabei de fazer o ré, vou fazer o ré sustenido. E depois eu já vou pular para a nota fá. Então, assim, a gente pensa que é muito difícil. Não, gente, é só treinar. Se a gente estudar, a gente chega lá na frente, tá? E assim, a gente pensa que não tem necessidade de estudar escalas. Gente, escalas é primordial para qualquer músico. Se o músico quer ser alguém na vida, se o músico quer ser um excelente músico, se ele quer queira tocar de ouvido, quer queira tocar com partitura, ele tem que saber escalas, tá? Eu dei exemplo na aula anterior e vou repetir novamente essa vez. Toda vez que alguém virar para você e falar assim, eu vou tocar uma música aqui em si bemol maior. Gente, se você não souber qual que é a armadura de clave, quantos bemóis ou quantos sustenidos, você não vai conseguir tocar. E tem um outro detalhe. Às vezes a pessoa fala assim, fá maior. Como que você vai fazer para saber se fá maior é com sustenido ou com bemol? Não sei, professor. E então, quando eu falei da regra para vocês de bemóis, eu só deixei o Fá para depois, porque ele é diferente, ele não entra na regra do penúltimo bemol. Por quê? Fá maior é o único tom, presta bastante atenção, ó. Fá maior é o único tom que tem bemol na armadura e que não tem bemol no nome. Como assim, professor? Fá maior tem um bemol na armadura, si bemol. Tem como eu olhar qual é o penúltimo bemol? Se eu só tenho um? Não tenho. Tá? Mas e aí, professor, como que eu vou fazer para saber, para diferenciar se é com sustenido ou com bemol? Não existe Fá maior com sustenido. Existe Fá sustenido maior. Mas por quê, professor? Qual que é o primeiro sustenido? Lembra quando a gente foi fazer? Os sustenidos são colocados na armadura de clave de quinta em quinta subindo, sendo que o primeiro fica onde? No Fá. Então, se o primeiro fica no Fá, quando eu chegar na escala de Fá, vai ter que ser Fá sustenido maior. Por quê? Porque já tem sustenido no Fá, na armadura. Não tem como eu ter Fá maior com sustenido. Então, essa é a diferença de Fá maior para Fá sustenido maior. Fá maior eu tenho bemol na armadura e Fá sustenido maior eu só tenho sustenido na armadura. Tá joia? Então aí, recapitulando, voltando. Os sustenidos eles são colocados na armadura de clave de quinta em quinta subindo, sendo que o primeiro fica no Fá. Os bemóis são colocados na armadura de clave de quinta em quinta descendo, sendo que o primeiro bemol fica no Si. Até aí tranquilo, né? Então assim, pegar as escalas, estudar bastante as escalas, porque na hora que a gente tiver que pegar uma música que tenha qualquer uma dessas armaduras de clave, nós não teremos problema para tocar. Porque a nossa digitação, qualquer seja o instrumento, depende disso, tá, gente? Independente de qual instrumento, seja clarinete, seja trompete, seja sax, independente do instrumento, para me ter uma boa mecânica, uma boa digitação, eu preciso ter conhecimento das escalas.
porque senão, infelizmente, eu não irei conseguir fazer. Eu irei postar alguns exercícios referentes à armadura de clave com bemóis, irei passar as escalas com bemóis, tá? E irei passar alguns exercícios em outras tonalidades. Eu irei passar, por exemplo, vou passar uma musiquinha não, né? Eu irei passar uma música, um trecho pequeno de uma música, e irei colocar ele em vários tons, inclusive tom com sustenido e tom com bemol. Para quê? Para já ir forçando a mente, forçando o ouvido a assimilar as tonalidades diferentes e para forçar os seus dedos, forçar a sua digitação. Porque infelizmente, se não for assim, não conseguimos fazer o que precisamos fazer. Tá joia? Bom estudo e até a próxima aula. Joia? Alô, tchau, tchau.